E aí, se vocês quiserem solicitar junto ao CRA, também pode, tá? Que eu estou gravando também pelo Zoom. Vou fazer a chamada. Alex, Cauã, Edilene, Ednilson, cadê? Emily, Eric, Everton, Isadora, João Pedro, José Heriberto, Kailane, Letícia, Liedson, Luana, Lorena, Lucélia, Matheus, Nayara, Orlando, Thalita, Valdineia, William, Regina, Wallace. Alguém que eu não chamei? Então, vamos lá. Na última aula, vocês lembram o que a gente trabalhou? O quê? Criar pastas, o que mais? Ocultar pastas, o que mais? Vírus. O que são vírus? Programa que danifica sistema, computador. Mas a gente também falou sobre os antivírus também, na semana passada, né? O que eles servem? Defender o computador de quem? Exemplos? Mas eu quero nomes de antivírus. Quem lembra? Mas fala um aí. ABG, Avast, olha que facinho. Aí. Firewall é um antivírus? Isso. Mas o que ele faz? Se eu deixar só ele funcionando, ele vai proteger a minha máquina igual um antivírus? Se eu tiver um antivírus no firewall, dá conflito? Se eu tiver instalado no meu computador um antivírus e um firewall, dá conflito? Acho que sim? Sério, que daqui a 15 anos. Oh, meu Deus. Não, acho que não. Quem mais acha que não? Dá, Deus? Dá conflito? Firewall e antivírus? Então é melhor eu instalar dois antivírus, então, né? Oi, gente. Que pergunta não? Pode? E falou que os dois fazem função diferente. Os antivírus fazem funções diferentes. Então ainda conflito. E junto com a igual ainda dá tudo, né? É isso? Sempre com massa, né? Então, gente, o firewall já vem instalado. Só, ó, de casa o pessoal falou que aqui, professora, só um, porque eles identificam com vírus. O que acontece? O firewall já vem pré-configurado, só para lembrar, tá? Da aula passada. O antivírus o firewall já vem pré-configurado, né? Então, ele é um sistema de segurança também. Mas ele pode andar sim em conjunto com o antivírus. Sim. Não vamos se complicar.
de alguma coisa? Então, a hora que um estiver trabalhando, o outro vai estar só na esquerda. Ele vai perceber que alguém está andando, que é a função do vírus, né? O vírus ele vai vasculhar através de uma brecha para que ele possa se encaixar lá dentro. Então, o antivírus eles fazem essa trava. Mas é aquele negócio. Se você clicar para abrir, ele vai entrar na sua máquina. Então, não adianta você ter o antivírus daquele jeito e ficar tentando desenvolver coisa, certo? Principalmente na empresa. A empresa, a gente tem que zelar muito mais ainda, porque está em rede. Se você abre sem querer um arquivo malicioso, até a empresa, tem que ser rápido, né? Mas até a empresa entender que já tem um vírus rodando na rede, ele ficou bastante Então, essa foi a revisão da aula passada, tá? Hoje, a gente vai trabalhar o capítulo 3, tá? Do projeto Aprendiz. A gente, aliás, eu trouxe para vocês uma frase do senhor Bill Gates, que vocês já conhecem, né? Quem é o Bill Gates? Que ele é bilionário. Quem ele é? Da Microsoft, muito bem. Ele só criou o Windows, só isso. Só fez isso. Então, a gente vai trabalhar hoje com o capítulo 3, página 149. Então, eu trouxe uma frase dele, ó. Tente uma, duas, três vezes, se possível, tente a quarta, a quinta, quantas vezes for necessário. Só não desista nas primeiras tentativas. Por quê? A persistência é amiga da conquista. E se você quer chegar aonde a maioria não chega, faça o que a maioria não faz. Então, você tem que se destacar. No mercado de trabalho, hoje, é isso, é destaque. Você tem que ir além do que as outras pessoas vão. Para você continuar com sua vaga lá e subir de cargo sendo reconhecido. Certo, não? Ok, então vamos lá. Deixa eu pôr a copa fora aqui. Bom, então, revisando aqui, né? O que a gente viu na última aula. A gente trabalhou na última aula o antivírus, o funcionamento, o firewall e internet no ambiente profissional que vocês esqueceram também. Por que internet no ambiente profissional? O que significa? Quer dizer, oba, eu tenho YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram, tudo liberado. Ó, tem que ver de acordo com a sua empresa. Né? Então, uma empresa, ela não vai falar para você, olha, sai do WhatsApp, sai do Facebook. Ele não vai te falar. Você tem que se policiar quanto a isso. Se isso está te prejudicando, então para. Porque se você quer um emprego, então tem que dosar. A não ser aquelas empresas que pagam para que você fique na rede social, monitorando. Tem empresas que têm esse cargo, sim. Ali é outro sim. Tá? Mas se o seu cargo não tem a ver com rede social, então não fica. Então, hoje a gente vai ver um pouquinho sobre partes do computador e atalhos, tá? Então, vamos lá. Aqui na página 149, a gente começa falando sobre hardware e software, tá? Nossa, mas que palavra estranha que é essa, né? Hardware, né? Hardware é a parte física, né, do nosso computador. O computador é como se fosse o corpo humano. Então, o que seria? O cérebro seria o hardware. E o corpo, né, o software. Então, ou seja, o cérebro manda comando para que a gente faça alguma coisa. Então, o nosso corpo tem que estar em harmonia com o nosso cérebro, para que a gente possa executar as funções corretamente. Da mesma forma, é o computador. Então, tanto o hardware, que é a parte física, e o software, que é a parte lógica, os dois têm que andar em harmonia para
Eu vou continuar curtindo. Ninguém fala nada. Daqui a pouco eu tô falando, daqui a pouco eu tô assumindo. Daqui a pouco vai dar ele. Tristeza, né? Não, né? Vamos lá. Então, hardware é a parte física da máquina. Por exemplo, teclado, mouse, HD, placa-mãe, monitor, tudo que você toca, tá? Tudo que você toca é hardware. A gente tem uma brincadeirinha na parte da informática, então, o hardware é aquilo que você chuta. Então, nossa, eu não posso, né? Mas não é, tá? Então, hardware, parte física, que você toca. Aqui no nosso laboratório, as máquinas elas têm vida própria. Então, quando estiver gravando, faz um carinho. Ela vai voltar. Matheus, voltou? Aí, tá vendo? É conversando, entendeu? Que nem criança, conversa. Ela vai voltar, tá? Então, vamos lá. Outra parte importantíssima que a gente vai falar, que é a CPU, tá? Já ouviram falar em CPU? Geralmente a gente associa a CPU àquela caixa, né? É o gabinete. Na verdade, ele não é CPU, tá? Ele se chama gabinete. O gabinete, ele serve para que você coloque as coisas que tem as coisas configuradas dentro, certo? O CPU é o cérebro da máquina, ele que faz a tomada de decisão. Então, por exemplo, se eu quero navegar na internet, então quando eu clico lá no ícone da internet e ele abre, o que significa? O CPU deu um comando para que o navegador abrisse, tá? Na verdade, também tem a ver com velocidade. Então, quanto mais rápido é o seu processador, de melhor qualidade, ele vai abrir aquele comando mais rapidamente, tá? Aqui, ó, eu trouxe para vocês um exemplo, né? Um i7, fala nada. Um i7, né? Da Intel, tá? Para vocês estarem dando uma olhada. Ele é pequenininho. O processador, na verdade, faz um estrago enorme, na verdade. Guardem a sigla, tá? Unidade Central de Processamento. Significa CPU. Eu acho que tem aqui, ó, no livrinho de vocês, no finalzinho da página 149, tem aqui escrito aqui, ó. Então, se vocês quiserem buscar, ó, Unidade Central de Processamento. Tá? Aqui no livro também destaca para duas empresas que são fabricantes, tá? Então, a gente tem o AMD. Tá bom. E o Intel, certo? Usuário comum, nós, réis mortais, preferimos Intel. Tá? Computador para nós, usuários comum. Depois eu tenho uma aula que eu preparo para os alunos, a gente tem umas duas aulas. Depois das férias, eu acho. Eu vou trazer para vocês como você pode, que tipo de configuração que você usa para estar comprando uma máquina para você, ou seja, para o seu trabalho. Então, eu vou trazer uma aula dessa para que vocês possam ficar mais interagindo. Que tipo de configuração, qual que eu posso estar utilizando, qual marca, modelo, notebook ou computador de mesa, que a gente chama desktop, tá? Então, aqui a gente tem o AMD e o Intel, tá? São duas marcas de empresa que fabricam processadores. Hoje, o AMD está fabricando processadores bem equiparados à Intel, né? Mas antes, a gente tinha um problema, porque os computadores que eram da marca AMD, eles se superaqueciam. Então, um sintoma de quando o seu computador vai morrer é um superaquecimento ou uma tal chamada tela azul. Né? Então, o que acontece? Perceba no seu computador. Se você
notebook. Pode ser também. Aí no botão de clica, se ele tiver, hora que ele começar a reiniciar, põe alguma coisa assim para aquecer. Tá? Então, se for. Então, ele quer manutenção, alguma coisa que está dando problema. Então, provavelmente vai ser o processador. Tá? Tela azul é o HD. O HD às vezes não está respondendo o que precisa ser respondido, então ele também usa essa tela azul porque ele está nas últimas. Então, faça backup das suas coisas. Vou dedicar a última hora. Então, o Intel é uma das melhores fabricantes de processador. Tá? Então, os usuários comuns hoje, para quem quer o Windows, quem tem Windows 10 rodando no computador, no mínimo, um emprego. Mínimo. Né? Mínimo de processador. Aqui eu trouxe para vocês memória RAM. Tá? Uma memória. Nesse caso aqui, eu tenho do notebook, né, a memória, que são diferentes, tá? Eu acho que eu vou apagar, mas se fica melhor para vocês verem. Entendeu, né? E aqui é do notebook e aqui é do gabinete, porque ele fica maior. Então, essas plaquinhas de memória, elas armazenam dados, mas são dados temporários. Tá? Então, como seria isso? Por exemplo, você está lá trabalhando no seu documento do Word e, de repente, teve uma queda de energia que você não tinha salvado. E aí, quando você vai ligar de novo o computador, colocou energia e tudo mais, você clica no Word e fala que recuperou parte do documento. Então, é nessa memória que fica armazenado. Tá? Então, é uma memória temporária. Então, significa o quê? Aquele arquivo, você vai recuperar ele parcialmente. Tá? Às vezes, consegue recuperar tudo. O ideal é sempre que você abrir um documento, tem que passar o jogo, para depois você poder recuperar. Aí, depois aqui, a gente tem um disco rígido, né, chamado HD. Tá? Então, sigla de HD, disco rígido. Ele faz o armazenamento de dados também. Mas qual é a diferença entre esse e aquele outro? Esse aqui é aquele quando a gente vai clicar lá no arquivo, salvar como, a gente dá a localização do nosso arquivo, então ele vai para o HD. Aqui no HD também fica o sistema operacional armazenado. Tá? Aqui é do notebook, tá? E esse daqui é do desktop. O HD, ele tem aberto, né, na verdade, ele tem esse, a gente chama de braço magnético. Né? O que ele faz? Ele faz a gravação e leitura das informações. Então, o que acontece? Quando você está lá mexendo no seu computador, o HD está girando, está gravando e está executando informação. Quando há queda de energia ou desligamento errado, esse braço magnético ele para. Então, vocês, não sei se já aconteceu com vocês alguma vez, com uma queda de energia, ou de repente, travou o seu computador, você foi lá e apertou o botão para ele iniciar. E aí, o que acontece? O seu HD, o seu arquivo, ele fica corrompido. Né? Então, principalmente quando a queda de energia, pode ser que depois, vai for ligar o computador, botar no arquivo e fala, esse arquivo está corrompido, não pode ser aberto. Então, é esse tipo de acontece mais. Então, o braço para. Quando ele para a leitura ou a gravação que você vai fazer. Inclusive, também quando tem as atualizações automáticas. Aquelas que quando a gente vai desligar o computador, fala assim, não desligue, desconecte, atualização 1 de 380. Aí você fala assim, nossa, 380, o que eu vou fazer lá desligado? E aí já está baixando, está instalando, quando você faz aquilo, pode ser que aconteça que é uma atualização para iniciamento do sistema operacional. Não sei se já aconteceu com vocês também, mas, por exemplo, você vai ligar o computador e está funcionando certinho. Voltou da palavra, foi pegar o computador para assistir alguma coisa, para mandar, o computador começa a iniciar. O HD também, quando você acaba desligando o computador, não queda de energia, esse braço magnético, ele pode travar de vez. Quando o HD começa a pingar, ele começa a fazer um barulho, um disco arranhando. Literalmente isso que acontece. A mãe
Nunca mais você tem os arquivos. Tem como. Arranhou o disco, perdeu a linha inteira. Então, você tem que manusear corretamente o seu computador. Então, sempre dar uma limpeza, levar você a uma limpeza. Por quê? Não só a parte de esquerda, da configuração externa, mas a parte externa também. Por exemplo, o notebook. Se eu coloco ele corretamente, né? Tipo assim, você não usa o notebook na sua mesa, geralmente na perna, comendo. Não, tem alguns que ainda vão além disso. Coloca a almofada e coloca o notebook em cima. Piorou. Então, tem que tomar muito cuidado. Por quê? O corpo humano ele já é aquecido. Ele coloca o notebook na perna. Aí superaquece mais ainda. A almofada, então, chega a pegar fogo. Então, tem que tomar muito cuidado com o que... A roda do ar do notebook é por baixo também. Exato. Aí para a refrigeração. Mais ou menos, né? Enfim. Aqui, placa-mãe. É a principal placa do computador. Tá? Aqui, a gente tem uma placa do notebook e uma placa do gabinete. Tá? A placa-mãe, ela é uma das principais peças do computador. Então, se ela queima, muitas vezes, ela também acaba danificando as outras partes também. Temos dois tipos de placa, a on-board e a off-board, mas a gente vai tratar mais pra frente, tá bom? Quando você vai comprar um computador de loja, assim, Magazine Luiza, Carrefour, a placa-mãe sempre, a maioria vem on-board. Ou seja, os componentes eles são acoplados à placa. Então, se queimar um componente, se der uma descarga, alguma coisa assim, você pode perder a placa inteira. Tá? E aqui a gente tem outros exemplos de hardware, tá? Então, parte física. Então, a gente tem a fonte, monitor, placa de vídeo, tudo que você consegue tocar. Tá? Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Querem comentar alguma coisa? Por favor, não durmam, porque eu desliguei a luz. Né? Então, olha, se dormir, eu tiro foto e mostro a próxima aula, hein? Aí a gente vai para a parte lógica, que é o software. Tá? Como é a parte lógica do computador é dividida em duas partes. Sistema operacional e aplicativos, tá? Os dois são programas, mas cada um tem o seu setor. Aqui, ó, eu trouxe para vocês o primeiro, que é o sistema operacional. É o principal software do nosso computador. E aqui a gente tem os mais conhecidos, tá? Então, o primeiro lá, o Windows, a maçãzinha, o Mac e o pinguim, o Linux. Vocês já conheciam? Já ouviram falar? O pinguim é um software livre, né? Então, no caso, quando você vai comprar uma máquina, quando você vai lá na loja, você vai comprar uma máquina, aí você pede não, já oferece o Windows, né? Que é o que a gente utiliza, a maioria utiliza. O Windows, quando você vai comprar uma máquina, você tem que pagar o maquinário, o equipamento, e além do equipamento você paga o sistema operacional, né? A licença. Então, a máquina fica um pouco mais cara. Aqui, nos computadores que tem o Windows, você vai pagar somente o maquinário, tá? Porque a licença é gratuita. Então, a gente não tem muito costume de utilizar o Linux, mas ele está relacionado com segurança. Então, ele é muito utilizado, por exemplo, banco, né, segurança, empresa, tudo mais, porque eles importam na parte de Linux. Tá? Se você for comprar uma máquina e quiser utilizar o Linux, é um sistema operacional comum. Você pode usar a internet, você pode instalar o Office, tá normal. A diferença vai ser o design. Só isso. Você consegue ter uma máquina potente. Tá? O Mac a gente não fala porque, né? É um sistema operacional muito bom. Isso também ele não é tão vulnerável que nem o Windows. Só que a questão dele é mais humanitária. Né?
O MacBook, né, é praticamente um carro. Aí vai vir grande questão. É possível colocar Mac aqui? As máquinas? Ah, não. É. Mas aqui vem produtos da Apple, eles só tem o sistema operacional próprio deles. Você só consegue utilizar o Mac em produtos, é o maquinário deles mesmo. Não importa. Ah, estou com a melhor máquina do momento, mas não é ele que vai rodar o sistema deles. Agora, já do Windows, né, se você quiser comprar uma máquina Linux, instalar o Windows, você consegue. Então, você pode. Quer dizer, mas vamos propor vocês comprarem o Linux e instalar o seu personal do Windows, né? Mas, tipo assim, você consegue. Tá? Sim. A licença é cara mesmo. Só que assim, né, você comprando o programa, a máquina, dá um desconto, né? Mas se você for comprar somente a licença, esse é mais caro. Né? Aí tem a empresa, tem a pessoa, né? Então cada um é um valor. A gente não pode ligar pelos outros, né? Então, né? O correto não. O correto é você utilizar o sistema original, né? Por quê? Você pode depois, na Microsoft, você tem bastante coisa que a adquirindo a licença por eles oferece. Então, por exemplo, atualização do sistema, produtos você consegue adquirir também. Então, você tendo a licença original, você tem acesso às atualizações, entendeu? E você tem o suporte também que você consegue. Agora, você tendo um sistema pirata, aí fica mais complicado. Não, as máquinas elas já vêm com o sistema já. Você compra uma vez só. Você comprou, você teve licença. E aí, a hora que você vai formatar, você tem que formatar pelo site, né? Você vai pegar o sistema operacional de lá e já vai identificar que a sua máquina ela é original. O sistema original. Agora, o que não pode acontecer, por exemplo, você formatou a máquina, você baixou o sistema operacional, ou pegou da internet e vai colocar nessa máquina. Ele não aceita. Aliás, até aceita, mas depois você não consegue mais conseguir as atualizações corretas. Ele vai identificar que é pirata. Ideal que você tenha a máquina, você vai adquirir uma máquina original. Não, mas eles têm que pegar tudo que você entregou para eles, original. Se ele não pegar, você tem que cobrar. Porque você comprou a máquina, você comprou a licença. Então, ele tem que entregar licenciado. O técnico oficial, ele sabe fazer isso. Então, não é qualquer biboca que você mas aí o que você fez com ele? Então tá bom, né? Eu fiquei pensando. Imagina o prejuízo que ele teve, né? Para mim, ele ficou com uma máquina de criada. Então, acontece, né? Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre os aplicativos, né? Que são softwares secundários, né? Que têm funções específicas. Então, alguns exemplos, a gente tem o Photoshop,
e os acessórios do Windows. No pacote Office, quando você compra a máquina, ele não vem instalado, ele não vem licença no seu computador. Você vem com uma licença, ele vem com uma licença restrita de 3 meses. Tá? Você pode estar utilizando o pacote Office. Então, passou esse tempo, esse período de licença, ele tem que ativar o seu Office. Como que eu vou ativar ele? Comprando. Eu compro a licença do Office. Tá? Hoje em dia, a gente utiliza bastante documentos online. Então, quem tem o Hotmail também tem disponível o Word, Excel, PowerPoint de uma maneira online. Tá? Então, se você não quiser mais utilizar o seu pacote Office que expirou a licença, você pode estar utilizando online, que é praticamente a mesma coisa. Tá? O Office tem mais recursos, claro. Mas depois você vai pagar para ter essa licença. Mas o pacote online também oferece bem caro. E é o que a gente vai trabalhar aqui no nosso curso. Tá? O OneNote. E o Outlook e o OneNote. Não tem só esse, né? Tem mais alguns também que já vem do pacote Office também, tem o Access, né? Tem o dados. E depende da versão do seu pacote Office também que você adquire. Hoje a gente está na versão 2019. 2019. Aqui na nossa sala a gente está no 2016. Aí a gente vai trabalhar. O que muda é mais ou menos o layout. Tem alguns recursos no PowerPoint que tem qualidade. Mas geralmente eles atualizam bastante PowerPoint. Então tem bastante recurso gráfico, imagem, muito bacana. Mas de necessidade, se souber trabalhar em um, você consegue trabalhar em qualquer um deles. Tá? Também é um pacote educativo. O Linux também tem pacotes similares, né? Planilhas, também. O sistema operacional. Dúvidas até aqui? Vamos para a parte prática, que eu sei que vocês estão quase dormindo. A parte prática que é melhor. Ó, eu trouxe, geralmente assim, esses atalhos que eu trago para vocês, depois eu vou estar passando para vocês uma folha, arquivo em PDF, depois vocês vão usar lá antes da prova. Tá? Todos os atalhos que a gente vem trabalhando durante essas aulas em arquivo PDF. Então, esses atalhos que eu mostro, se vocês quiserem tirar. Eu saí? Se vocês quiserem tirar foto para vocês terem que estar em casa, pode, mas depois eu vou disponibilizar para vocês também. Tá? Compartilhar? Compartilhar. Se quiser já está lá no grupo, já fica mais fácil do grupo perto. O problema é achar essa foto no meio de tanta foto de tiro. Então, né? Bom, então vamos fazer o prático? Todo mundo está com a máquina ligada. Alunos, 1, 2, 3 e a senha. Bom, então vamos lá. O HD também melhor no processamento. Tem bastante comentário aqui na nossa turma. Então, o que a gente vai fazer o primeiro lá? O ESC. O ESC é essa tecla aqui, ó. A primeira de todas. Oi, boa tarde. Essa primeira tecla de todas, tá? Então, ela sai. Ela não salva, ela não faz nada. Ela só sai. Então, por exemplo, onde que eu vou usar isso aqui, pelo amor de Deus? Por exemplo, eu estou na minha área de trabalho e, sem querer, eu esbarrei e abri o botão direito. Eu não quero fazer nada aqui. Pelo amor de Deus, tira dessa tela que eu faço. Eu posso clicar com o botão esquerdo
e ela vai sumir, ou eu posso apertar a tecla ESC. Ou qualquer outra caixinha de mensagem que tenha que optar em um OK ou alguma coisa assim. O ESC é para sair, ele não vai fazer nada, tá? Botões do mouse, direito e esquerdo. Tá? Então, a gente tem o botão acionador, que é o esquerdo, esse daqui. Tá? E depois eu tenho o botão direito, que abre as funções secundárias. Tá? Então, quando a gente fala aqui na sala, eu gosto de trabalhar com meus alunos assim, né? Quando eu for falar, gente, clica com o botão direito. Então, eu falo com o botão direito. Agora você fala assim, gente, clica aí com o botão. Eu vou falar qual é o botão, então vai ser o acionador, né? O esquerdo. Tá? Então, ó, clica aí na pasta duas vezes. Botão direito ou esquerdo? Abre o arquivo. Esquerdo. Tá? Então, se eu não falar qual é o botão, então vai ser sempre esquerdo. Aí, quando eu for indicar para vocês, ó, clica no botão direito, se tal coisa, aí eu falo que é o botão direito. Tá? Ok? Então, vamos para o próximo. Então, o ESC, ele sai. O próximo atalho é o Alt F4. Fechar janela. Fechar janela. O fechar janela primeira coisa, o Windows. Sabem o significado do Windows? Janela. Windows significa janelas, ou seja, o aplicativo, o seu personal, ele é em janelas, ou seja, abre a janela do Word, então você vai lá e clica no Word e abre. Abre o Internet Explorer, então abre a janela. Então, quando a gente fala Alt F4, significa fechar essa janela. Então, para a gente fechar uma janela, a gente tem que abrir, né? Então, faz o seguinte, abre para mim, pode ser a internet mesmo. Vou deixar essa aqui aberta que eu estava mexendo. Então, abre a internet mesmo. Ao invés da gente clicar lá no xizinho, tá vendo esse xizinho aqui que eu fechar? Ao invés de eu clicar lá no xizinho, eu posso apertar as teclas Alt e o F4 lá em cima, tá? Não é Alt, F e corre lá no 4. Alt, F4 lá em cima, depois do F3, tá? Então aí, a hora que você apertar Alt F4, ele fecha. Desligar a máquina. O que acontece? Às vezes, quando não tem mais nada para ser fechado, não tem nenhum programa aberto, se você apertar o Alt F4, ele vai cair naquela tela de desligar. Tá? Mas, não se confunda. Tá? Se caso você não confunda alguma coisa assim, perguntar qual o significado do Alt F4? É fechar a janela. Se a opção lá desligar o computador, está errado. Tá? Por quê? Fechar janela. Não é desligar o computador. Desligar o computador é mais uma janela a ser fechada. Tá? Então, Alt F4 significa fechar a janela. E por último, se não tiver mais nada para ser fechado, aí a gente fecha com o computador. Pode fechar e dar o Windows com o computador, com o Alt F4. Tudo bem até aqui? Testou? Deu certo? Alguém não conseguiu? Abriu a janela? Não tem mais nada para ser fechado. Aí ele abre o desligar o computador. Tá? Você pode também desligar ou reiniciar ou suspender pelo teclado. Basta apertar a tecla inicial de cada vez. Por exemplo, desligar é um D. Então, se eu apertar a tecla D aqui, ele vai desligar. Se você apertar o R, ele vai selecionar o reiniciar. Vou dar o reiniciar.
Mais alguém? Conseguiu? Todo mundo? Então tá. Vou pro próximo. Aqui, ó, Ctrl Shift N. Ctrl Shift N é criar pasta. Nossa, professor, eu achava que era janela anônima. Sim, na internet. Tá? Então, se você abrir o navegador, o Google Chrome, se você apertar lá Ctrl Shift N, ele vai abrir a janela anônima. O que é janela anônima? É aquela janela onde não deixa rastro. Então, ou seja, se você abrir o seu e-mail, você abrir na janela anônima, se você fechar, o seu e-mail não vai ficar logado. Mas, no Windows, Ctrl Shift N é criar pasta. Vamos testar? Primeiro você clica na tela, tá? Então, clica na tela onde você quer criar uma pasta e aí você aperta. Aqui é o desdobramento de dedos, tá? Então, Ctrl Shift e a letra N de navio, tá? Então, você vai ter que usar 3 dedinhos, ó. Criou uma nova pasta. Deu certo? Todo mundo? Isso! Deu certo aí? Certo? Bom, criamos a pasta, tá? Hoje é só criar a pasta. Aqui, depois a próxima é o Ctrl+Del. Ctrl+Del é um... A gente tem outro atalho mais rápido, tá? Mas eu vou mostrar isso aqui também para vocês. O Ctrl+Del, ele serve para, digamos assim, destravar o seu computador. É o que a gente mais utiliza. Como? Se eu apertar, por exemplo, seu computador está travado, e se eu aquela tela branca, né, está navegando lá, e na hora que você vai postar aquela foto, embranquece tudo. Aí trava. Aí você não consegue mexer nada, o mouse não responde, aí o que você faz? Você força o sistema. Então você vai lá, aperta Ctrl+Del, e ele vai cair nessa tela aqui, ó. Onde você pode bloquear, trocar usuário, sair, bloquear uma senha, gerenciador de tarefas e cancelar. A gente vai no gerenciador de tarefas, tá? Aí aqui, ó, você fala para o Windows qual que é a tela que está te travando. Ele vai mostrar para você, ó, o que tem aberto. Então, por exemplo, eu quero fechar o meu PowerPoint, ó, que é ele que está me travando. Como que eu sei que ele está travando? Quando o programa estiver travando, ele vai colocar aqui... Como é? Isso, não está respondendo. Aí aparece, não está respondendo. Então, você clica nele, seleciona e clica em finalizar a tarefa. Aí ele vai fechar, tá? Detalhe, se você estiver trabalhando no documento Office e você finalizar a tarefa dessa forma, você corre um grande risco de perder tudo que você fez se você não tiver salvado. Tá? Se você está trabalhando, aí travou, você vai no gerenciador e pede para finalizar, provavelmente você vai perder o que você fez se você não salvou. Tá? Porque ele força o desligamento. Tudo bem até aqui? O próximo, o Windows letra D mostra a área de trabalho. Como é que faz a área de trabalho? Digamos assim, estamos trabalhando no e-mail da empresa, e você está lá com tela verde, você fala assim, como chama aquele arquivo que está lá na área de trabalho? Então, ao invés de você ir lá, clicar no botãozinho, no tracinho lá em cima, né, que é o minimizar, eu posso apertar aqui, ó, a tecla Windows D. Aí ele mostra para mim a área de trabalho. Eu vejo, o nome do arquivo, eu volto lá de novo no meu que eu estava trabalhando. Então, ele não sai da sua tela, entendeu?
Ele só mostra o que tem na área de trabalho. O Windows letra D volta no que você estava fazendo. Certo? Isso aqui é muito útil, tá? O Windows letra I abre as configurações do sistema. O Windows letra I, então ele vai abrir essa parte aqui, ó. Então aqui você pode personalizar, você pode mudar o idioma, você pode ir no sistema, você pode atualizar, você pode pesquisar os aplicativos. Então cai nessa tela aqui. Todo mundo está conseguindo fazer? Se não tiver, já fala, tá? Para a gente conseguir sem vocês. Tudo certo? Tudo certo? Vou dar um Alt F4. Esse daqui é muito bacana, ó. Windows 1 mais 3. Nossa, o que seria isso, né? Aqui, ó, a gente tem os programas para levar de tarefa, certo? Cada um deles, ele tem um número, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, cada um deles que tem aqui. Tá? Então, vamos supor que eu quero abrir pelo atalho. Eu quero abrir, por exemplo, o meu navegador, o que estiver aqui. Então, no seu computador, o que você vai estar utilizando? Essas teclas aqui de cima, tá? Até o 9. Esse teclado numérico aqui ele não funciona por esse atalho, tá? Então, por exemplo, se eu quero abrir o Windows número 5, vamos ver o que é. Então, se eu quero abrir o Windows número 5, ele vai abrir o Outlook, ó. Se eu quero abrir o Windows 4, ele vai abrir o navegador. Se eu abrir o Windows 2, ele abre o Windows Explorer, tá? Então, é de acordo com aonde está o seu programa, tá? Então, já que vocês abriram todas, pode deixar que eu volto aqui, certo? Tudo bem? Tudo certo? Conseguiu fazer o áudio? O áudio vai lá no final. Agora, esse aqui de baixo, ó. Windows 1, 2, 3, 4. Windows 1, Windows 2. Depois abre o navegador. Faz o Windows 3. Windows 3. Digimaster, que é um programinha de digitação da escola. Tá? Aí agora vamos pegar as terceiras chaves. Você clicar no xizinho, pode clicar no xizinho sim. Mas é assim, gente, eu falo para vocês, os atalhos que a gente passa é só para vocês conhecerem, não necessariamente tem que usar ele. Mas se quiser usar é melhor, entendeu? Mas se quiser utilizar o qual você está acostumado, pode pôr também. Você passa assim. Ah, não. Faz o Windows 2. Windows é um Windows 2. O Windows 2 vai ser um. Né? A gente tem que ficar lá, pode usar. Acho que não tem. Só que tem na mais diferente. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai você. É um primeiro. Que não tem salão.
Entendeu? Então, é só o que eu acho, só o que eu falar. Bem, pessoal, tranquilo, com dúvidas, aula de boa. Agora, informática é super fácil, super fácil. Muito fácil. Bom, vamos ver então, só relembrar o que a gente viu nessa aula. Sobre o que a gente falou? Eu dei spoiler, né? Sobre o que a gente falou hoje? Hardware e software. O que é hardware? Parte física. E software? Parte lógica, né? A gente falou também sobre os atalhos, né? A gente acabou de fazer. Quem lembra um? Que é o mais fácil que tem, né? Certo. Bom, então, Combustível, é? Eu tô olhando aqui, cara. Eu tô olhando aqui, vale. Ah, gente, aí não vale também, né? Ah, aí não vale, né? Ó, semana que vem a gente vai estar trabalhando com o capítulo 4. Professora, mas tem aula semana que vem? Tem aula semana que vem. Isso, estão de férias, tá? De férias, eles vão voltar só o ano que vem, no dia 9. Mas, por enquanto, tem mais uma aulinha para eles terem exercício. E aí, na próxima aula, a gente vai falar sobre dispositivo de armazenamento, o que é, para que serve, onde tem encontro. E aí, a gente entra de férias. Não tem, não vai poder. Não vai poder por causa da aglomeração. A gente está aglomerado, mas não é tanto aglomerado. Então, assim, para a gente fazer as coisas, comer, compartilhar, a gente não pode. Mas todo ano a gente faz. Tá? Esse ano, infelizmente, você saiu no ano que não pode. Mas se Deus quiser, ano que vem, aí, né, a gente vai estar protegendo, vai dar tudo certo. Olha a carinha de vocês, como estão hoje. Ufa, ainda bem que acabou, né? Ó, então semana que vem a gente se encontra. Desliguem as máquinas pelo Alt F4. Isso, pode ligar pelo Alt F4, porque a outra turma vai estar chegando. O pessoal está em casa, bom final de semana, até semana que vem a turma que vai vir. Espero vocês semana que vem. Hoje está muito bom o tempo, porque vai chuva, vem chuva, agora está sol. Tá? E aí semana que vem a gente se encontra. Bom final de semana para todos. Gente, até semana que vem, se cuidem. Boa aula. Tem mais uma ainda. Tá acabando, né, Lu? Etapa final. Vocês também, na semana que vem. Juízo, se cuidem. Falou! Tchau, boa semana. Até semana que vem. Por que você vai dar? Tchau. Tchau. Claro. Foi bom,